Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu já fiz um vídeo, né, dizendo como é uma crise de autismo, né, uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, a diferença entre elas. Eu já fiz um vídeo dizendo, os gatilhos, a causas que pode causar uma crise de autismo. E hoje eu vou falar como lidar com uma crise de autismo, tá? Eu sou autista, tenho filho autista e estudo autismo por conta própria há 5 anos, tá bom? Hã, a gente também não po tem que lembrar que cada autista é único, tá? Então um autista pode ser diferente do outro, de repente para um, uma coisa calma, para outro não pode ser outra coisa, tá? Mas eu vou dizer o que eu estudei e minhas experiências minha e do meu filho, tá bom? Quando eu tenho crise, eu preciso ficar num lugar silencioso, num lugar escuro, tá? Eu geralmente, quando tô com crise, eu vou pro meu quarto, tá? O que me ajuda bastante é alguém segurar minha mão. Não qualquer pessoa, né? Mas alguma pessoa que eu tenho um vínculo forte, né? Não qualquer um. Isso me ajuda bastante, tá? Gente, palavras. Poucas palavras, tá? Falar demais deixa a cabeça do autista mais confuso. Palavras positivas, tá? Vai passar, eu te amo, eu estou aqui, tá? Não é momentos de julgamentos, de críticas, tá? Hã, falar: "Ah, isso não é nada. Ah, isso, tem coisa pior. Ah, tu tem que ser mais forte". De novo, essas palavras, mesmo sem ter uma intenção ruim da pessoa que falou, elas fazem o autista ficar pior. Porque o autista, geralmente, a maioria dos autistas tem autoestima baixa, tá? Porque não é fácil ser diferente. É difícil, né? A gente aceitar isso, a sociedade aceitar isso. Vamos ser bem sinceros, tá? É difícil, tá? Então, a maioria dos autistas tem a autoestima baixa, tá? E muitos autistas são muito, têm muita autocobrança, tem muita, se, sei lá, se culpam, se criticam, que isso também faz parte da ansiedade, da depressão, né? E muitos autistas, a maioria tem ansiedade e depressão, não todos, mas a maioria acaba desencadeando isso. Então, se tu for falar, não é nada, tu tem que ser mais forte, de novo, né? Reage. O autista vai acabar interpretando, bah, eu sou fraco, bah, eu estou errado. E isso vai gerar mais crise, mais angústia. Não é o caminho, tá? Falar demais, o autista na crise, ele tá desregulado, daí o cérebro é como se doesse a cabeça, assim, tá? É ruim. Então, eu falei frases curtas e frases positivas. Vai passar, eu te amo, eu tô aqui, tá? Se o autista permitir, segurar a mão, né, e tal. Deixar o autista num lugar silencioso, né? Com pouca luz, né? E isso são coisas que podem ajudar. Se o autista estiver se machucando, tem a técnica de automobilizar o autista, de mobilizar o autista, né? Mas tem que mobilizar, não é machucar, né? Quando a gente mobiliza, tem que mobilizar do jeito certo e não é machucar, tá? Então é isso, tá? Não tem muita mágica também, não tem muito milagre.
Acho que é mais fácil tu tentar evitar causar uma crise do que tu lidar com uma crise, porque depois que desencadeou ela, é bem complicado, é bem difícil mesmo, tá? Se o autista quiser gritar, chorar, deixa, porque isso ajuda o autista a se autorregular, a acalmar. Não reprima o autista. Tu reprimir o autista é efeito contrário, tá bom, gente? Mas também não existe milagre, não existe mágica. Depois que a crise tá lá, é complicado. Por isso que eu falei, a gente tem que tentar evitar ela, né? É mais difícil tu acalmar uma crise do que tu evitar ela, tá bom? E é isso, gente. Deixem sugestões de assuntos, tá? Que vocês queiram que eu fale nos comentários, tá? E para não ficar tão repetitivos os vídeos e chatos, né? E é isso, tá bom? Comente, que eu sempre falo, nem que seja um oi, um bom dia. Isso ajuda bastante o marcar pontos no canal. O curtir, curte agora. Isso ajuda bastante também no canal, crescer o canal, a marcar pontos no canal, o curtir. E compartilhar também ajuda bastante, porque daí mais pessoas vão ver o vídeo e mais chance do canal crescer, tá? Então, o apoio, a ajuda de vocês é importantíssimo. Sem ela, eu não vou conseguir crescer o canal, né? Que é o curtir, o comentar e o compartilhar, tá? Sugestões de assuntos, outros assuntos que eu possa falar, tá? Porque às vezes é difícil todo dia ter um assunto, tá? E é isso, tá, gente? O Gabriel também, ele fica muito irritado quando ele tá irritado, que eu fique falando muito, né? E uma característica de autismo que eu tenho bastante, a característica de autismo é a gente ser repetitiva. Então, às vezes, eu repito muitas vezes a mesma coisa, sou repetitiva. E isso é do autismo, mas eu tenho que aprender a me controlar, porque isso muitas vezes irrita ele, né? E muitas vezes ele fala, eu não aguento ouvir tua voz, né? Daí eu ensinei ele, porque antes ele falava cala a boca. E a gente tem que ensinar o autista a ter limites, a ter educação, sim. Eu faço isso com meu filho. Então eu expliquei pra ele, cala a boca, não se fala pra ninguém, nem, muito menos pra uma mãe, né? E nem pra ninguém, né? Então, fala assim, então. Eu preciso de silêncio, por favor, silêncio, tá? Daí ele entende. Ele começou a fazer isso. Cala a boca é uma palavra que ofende, uma falta de respeito, não pode, né? Porque muitas vezes, quando ele tá desorganizado, a voz dos outros causa muita irritação nele. Ele quer silêncio, ele precisa de silêncio. Só que a gente também não adivinha para saber que naquele momento, né? E o que eu falo, um autista pode ser muito diferente do outro, né? Que eu falei, né? E para saber que naquele momento ele quer o silêncio. Então eu ensinei ele isso, né? Fala, por favor, nesse momento eu preciso de silêncio, tá? E conversar é o caminho. Sempre conversar é o caminho, né? O Gabriel estava usando e usa ainda, é muito a mim para descarregar, tá? Como alvo e tal. As frustrações dele, né? Ele se segura em todos os lugares, né? Todos os lugares ele é querido, obediente, educado. Mas chega em casa, ele tem que descarregar aquela ansiedade, aquelas coisas que foram, tipo assim, não respeitada porque falta conhecimento sobre autismo, né? Que é muito barulho, há muita cobrança. Ele precisa de um tempo para ficar sentado o tempo todo, para ele é muito difícil, porque ele tem hiperatividade. Então, ele precisa de um momento de ficar de pé, de caminhar e tal. Então, muitas vezes, ter que ficar 4 horas sentado na escola, tudo isso gera muito estresse para ele. Então, ele vem e descarrega em mim. E daí eu acabo ficando muito estressada. Então, eu coloquei um saco de pancadas lá no quarto e falo, vai lá e bate, bate, bate no saco de pancadas. Não descarrega na tua mãe. Porque daqui a pouco a tua mãe vai estar doente também. E muitas vezes isso acaba acontecendo, eu ficando também bem mal, né? E eu sou autista também, é mais complicado ainda. Tá, gente? É isso hoje. Beijo no coração, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.